Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente. Deixa eu ver se eu fico melhor agora que eu fiz a barba, não é mesmo? Já posso fazer propaganda da Geoletius. Mais ou menos, tio Spook. E o cabelo tá essa josta, vai ficar assim. Mas vamos lá, hoje nós vamos analisar um vídeo muito interessante chamado Acabou a luz na Hello House e coisas assustadoras aconteceram. Veja, eu acho que todo mundo aqui tem um certo medo de escuro. Por que, tio Spook, o escuro assusta tanto? Porque você não consegue ver. Eu acho que o escuro, ele é um dos primeiros medos que surgem para qualquer indivíduo. É engraçado, mas pense comigo, né? Você acabou de entrar no mundo, você é uma pequena criança sem entender o que está acontecendo, quem é você, ou quem é seu papai, quem é sua mamãe, você vai crescendo, vai acostumando. E o primeiro medo que nos defrontamos, obviamente, é o do escuro. Apagou a luz, fechou a porta, você não vê nada, você fala, cacete, e agora? O que é que vai acontecer? E aí o seu imaginário lhe prega peças? Claro que prega. Nós imaginamos, né, o armário se torna um monstro, a janela vira um monstro, um quadro que está no nosso quarto ele vira algo assustador. Porque nós criamos impressões. Obviamente com o escuro, tudo escuro causa uma deformidade junto à imagem que nela está. Seja no quadro, cria uma deformidade, seja na porta uma deformidade, e aí nós ficamos impressionados achando que é o bicho-papão que está lá. Nossos primeiros temores, então, começam a surgir. O bicho-papão, o homem do saco, sei lá, qualquer criatura ali que a sua mente queira dar forma. Quando crescemos, nós pensamos, é meio bobagem, mas a gente começa a ter medo do quê? De ladrão. O medo do monstro do escuro se torna o medo de ladrão que entra na sua casa à noite para roubar os seus bens, né? É assim que acontece. Mas eu imagino que quando acaba a luz na casa de qualquer ser humano, as pessoas ficam preocupadas, já corre atrás de lanterna, velas. Velas é complicado, né? Porque aí a missa já está pronta. Mas já corremos atrás de lanterna com medo de alguma coisa e ficamos atentos até que horas a luz vai voltar. E nos sentimos mais seguros, mesmo dormindo no escuro, que o interruptor funciona. Mas de fato é verdade. Agora, o que será que aconteceu nesta casa quando a luz acabou? Eu não sei, nós vamos ver em tempo real, parece ser divertido. E será que os medos, será que eles se tornam real? Veja, desde que eu criei o canal, tem uma coisa muito interessante, né? Por mais que a gente brinque sobre espiritualidade, ou a gente vê esses grupos de caçadores de fantasmas, ou o forfã do mundo espiritual, fugindo, correndo, ou assustados da espiritualidade, brincando, criando um entretenimento. Será que atrás do entretenimento teria ou não um espírito? Teria ou não uma consciência de uma pessoa falecida ali no lugar? Sabe? Eu já vi muitos entretenimentos em lugares que foram muito abandonados, e são necrotérios, asilos, hospitais. E os caras vão para se divertir. E no meio dessa diversão surge algo sério. Surge algo que pode afetá-los de verdade. Então, tome muito cuidado quando vocês criam pranks, brincadeirinhas ou coisas desse tipo pela internet, porque sempre vai ter alguém observando o que você está fazendo. Esse é um ponto. Mas vamos lá. Vamos ver o que nós temos nesse vídeo. Se você der play, tio Spook, funciona. Eita! Do alçapão. Alçapão! É um sapo grande, é um alçapão. Enaldinho! Fala galera, beleza? Aqui é o Naldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, eu vou trazer O pessoal decorou tudo, hein? pra vocês mais um vídeo das séries Coisa, Coisinha ou Coisa. Dessa vez, meus amigos, o vídeo que nós vamos gravar é Sushi, Sushizinho ou Sushizão. É mesmo? É perfeito.
Só que eu, se fosse vocês, não iam ficar tão felizes assim, porque não vai ser todo tipo de sushi bom que vocês vão gostar, não. Pode ter sushi que é igual o Hot Philadelphia, que é um hot pequeno, médio, grande, que vai ser gostoso, ou pode vir um sushi, sei lá, de berinjela podre. Espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam o sushi. Deixe aqui nos comentários, inclusive, se vocês gostam ou não de sushi. A sua opinião é muito importante pra gente continuar com esses Sushi é bom. loucos no canal. Tem muita gente, inclusive, fala que curte sushi. Eu vou fazer depois um sushi Eu gigante. curto sushi. Deixa o like que eu vou fazer um sushi gigante, demorou? Antes de a gente começar Vou fazer um xixi gigante. não esquecerem de deixar o like nesse vídeo. Vamos bater a meta de 100 mil likes. 100 mil joinhas vai ser... Oxi. Eita, 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 Pelo amor de eita. Deus, velho. Acabou a luz. Vamos lá. Você não pagou conta de luz, não, velho? Não. Mano, tá chovendo, deve ser isso. Larissa! Agora chegamos no escurinho. E não quis acender, não. Qualquer coisa grava com flash. Assim. Que flash, velho? Pelo amor de Deus. É, a mesma coisa que só um Vai chamar o Fresh. Aí, pronto. Ah, nossa, só. Ah, foi só. É porque tá chovendo. Tá, editor, corta aí. Tá bom. Vambora lá. É uma brincadeira Vamos deles. descer, desligar computador, desligar televisão. Tem como tá tendo pico de Vai luz. queimar, vai queimar. Mas vamos matar esse vídeo rapidão. Vai. O que a gente escutava, Nick? Mas você falou do like. Tá? Acaba a luz agora, de novo. Quiser fazer mais. Sushi de peixe. Então assim, vamos explodir a meta de... Que isso, mano? Isso acontece, mano. Isso é normal. Ih, onde eu moro é direto. Agora eu tenho que parar de gravar então, tipo assim. Ah, Não, já é era. continuar assim. Onde eu moro é direto. Tá acender de novo, né? Quer parar de gravar então agora? Arroz aqui, arroz. Olha, E a gente, tem casa coisa inteira, interessante. velho, tá Olha o apagada. tamanho da casa do Tá cara. gravando, tá pegando uns chips, mano. Mano, eu vou cortar a gravação então. Não, não, grava, continua gravando, tá louco? Vamos deixar pra gravar outro dia? Vamos tentar resolver isso? É, isso é ruim, isso aqui. Tá voltando. Aí tá voltando, tá dando. Vai, ó, voltar. Tá, não tá acabando a luz de verdade, eles estão brincando no escuro, tá? Tem alguém mexendo no interruptor. De novo, é um entretenimento, beleza? A gente já continua. Entendeu? Não são tudo. Mexe no software ali, Nicolas. O que eu quero saber é... Tipo assim, não é a luz. Só pisca Tá voltando e algumas. caindo. Boa. Será que ele aguenta o tranco do que eu vou falar? Fica difícil, Não, hein? liga lá na. Eu tô com um pouquinho de medo, mano. Gente, sério, eu morro de medo. Não, relaxa, vou ligar lá, vou entender o que tá acontecendo. Muita gente morre de medo dos escuros. Meu, tá piscando. Tá voltando a luz. Este número de telefone não existe. É que tá dando, sei lá, caixa colando não existe. Eu acho que o melhor nós fazer agora, mano, é, sei lá, pegar umas lanternas que a gente não vai ficar aqui no escuro. Pesquisa na internet aqui como faz. Eu quero ver a casa, vamos lá, gente. Não aqui, Tá lá bom. fora, ó. Então com luz, tá vendo? Então Tá com luz lá fora. foi uma queda de luz no quarteirão. Mas olha no céu, velho. Meu Deus, velho. Vamos lá ver se a gente resolve isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, eu quero ver o que tem na casa. Vai ser muito pai, Vai mano. ser ruim. Tá chovendo muito, mano. Mano, olha só, toda a casa tá apagada. Só que lá fora, olha só. Olha, uma chuva muito forte, mano. Olha aqui. Olha a grossura dos pingos. Meu Deus. Caraca, mano, tá chovendo muito, mano. Vou voltar pra dentro. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar toda a casa, velho. Que vai que chove. Eu acho que a gente fica na Vamos ver a tua casa, Naldinho. Vamos lá, eu quero ver a tua Eu casa. tô real com muito medo. Relaxa, Lucas, não é nada não, mano. Mano, Nick, Não é nada, são só as assombrações na casa. Fica sossegado. Vamos chamar o demônio. Tranquilo. Tá com 7%. 7%, vai acabar a qualquer momento. Eles são muito agitados. Ok. Olha que interessante, né? É uma casa antiga. É uma casa de estrutura muito sólida e a gente tem algumas coisas trafegando por aqui. Vamos lá. Toda casa acaba tendo consciências de pessoas que faleceram? Em grande maioria, sim. Eu não posso, obviamente, predeterminar que todas as casas tenham espíritos, até porque eu não estive em todas as casas do mundo. Mas acredita-se que todas as casas têm uma história. Essa história ela é carregada por, obviamente, consciências que fazem parte da nossa vida e perfazem, então, os lugares onde nós moramos.
Uma família muda para uma casa. Essa casa, obviamente, torna-se um lugar onde as pessoas vão colocar suas frustrações, suas decepções, todos os seus problemas, crises familiares, doenças, depressão, fobias, medos, vícios, tudo aquilo vai ser depositado dentro de uma casa. Dentro do princípio de bioenergia, você é aquilo que você atrai para você, ok? Você vai vibrar isso, essa vibração vai ser projetada para os ambientes e, obviamente, tudo isso vai atrair seres do mundo espiritual. Leiam-se, pessoas que passaram pelos mesmos problemas e hoje se sentem atraídas pelo aquilo que você vibra. Se você vibra, então, uma depressão, obviamente, todas as energias de depressão do mundo espiritual podem se sentir atraídas por você, porque você vai fazer parte da vibração, da egrégora, daquela energia comum vista de depressão. Existem, por exemplo, grupos de pessoas que consomem drogas, ok? Vocês viram a Cracolândia. A Cracolândia é o grupo de pessoas que são dependentes químicas do crack. Elas vibram a energia do crack, elas potencializam a energia do crack. Claramente, uma depende da outra, as pessoas vão vibrar, elas veem aquelas energias, elas se alimentam daquelas energias. Então nós temos um grupo enorme de pessoas no mundo espiritual que eram usuários de crack e morreram, que estão ali trafegando porque aquela energia era a referência delas em vida. Quando a gente muda, por exemplo, para uma casa grande, muitos youtubers, eles acabam ou alugando ou comprando casas que são casas muito antigas ou históricas. Por quê? Porque elas pertenceram a alguma família, elas pertenceram a grupos que moraram ali, sabe? O bairro que eu moro hoje é um bairro muito antigo e, obviamente, muitas famílias que aqui habitavam ou morreram ou se mudaram. Por quê? Porque eram gerações de pessoas. Então, o vovô e a vovó foram lá, como na história deles, compraram uma casa, se tornaram pais, depois se tornaram avós, acabaram falecendo e a casa foi passada para os seus filhos, que depois passaram para os seus netos, que acabaram vendendo as casas. E aí, então, as pessoas acabam saindo do bairro, vão morar em apartamento, vão morar em outras cidades, e as casas ficam, então, vazias para que pessoas possam comprar. Então, muitos youtubers passaram a comprar casas e essas casas possuem historicamente suas energias. Então, o que nós temos aqui na casa do Sr. Naldinho, eu não conheço o Naldinho, mas assim, nós temos um tráfego muito grande de energias ao redor da casa proveniente do bairro e daqueles que residiram nesta casa. Existem energias que trafegam mais pelos cômodos, mais pelos corredores, e pouco tráfego que encontra-se, por exemplo, na cozinha, ou mesmo na garagem, ou outros lugares. Geralmente onde nós ficamos é onde essas energias vão se encontrar. Aqui nós temos algum fluxo de energia, mas é curioso porque esses lugares que são abertos ou que já têm saída para certos ambientes, então vamos supor, a piscina ali abre-se, tem uma saída para a lavanderia, ou tem uma saída para a copa, ou tem para outros cômodos, principalmente se ele tiver uma sala de jantar ou uma sala junto ali, né? Abriu, tá lá, sala e piscina. Ali torna-se um fluxo muito grande de entrada e saída de consciências mais do bairro e dos vizinhos. Aqui na lavanderia a gente tem esse fluxo de energia, de uma consciência que passa, tá? Então ele pode, ou ele, ou a esposa dele, ou sei lá, amigos, terem a impressão de que passou um vulto ao seu redor, ou alguma energia passou, esbarrou, ou ele sentiu arrepio, ou se sentiu desconfortável na casa. Pode. Essas energias que trafegam rapidamente só vão observá-lo. Elas não têm interesse em parar para se conectar ao Enaldinho e os amigos dele, ou mesmo ficar observando. Elas simplesmente estão em movimento. São os famosos vultos, mas encontram-se aí, tá? O que realmente parou para vê-lo é o que acompanha nas regiões dos quartos, dos cômodos principais. Aí sim nós vamos ter energias desses seres. Naldo, velho, mas você quer andar aqui mesmo? Ai, mano. Deve ser. Mano, sabe o que é? Eu sou a favor, sabe de quê? A gente achar um quartinho tipo esse aqui. Casa legal. Os meninos e vão ficar aqui até a luz voltar, velho. Pelo menos o jogo tá garantido. Olha só a quantidade de brinquedos. Isso acontece com qualquer casa. Qualquer casa. Mas essa casa aqui é imensa, olha pra trás. Olha esse corredor. Olha isso, velho. Eu moraria aí fácil, muito louco. Relaxa, mano.
lanterna antes que a luz lá caia, porque aí sim eu vou ficar comigo. Tá. Lanterna, qual que é a que você tem aqui? Eu quero qualquer lanterna, eu só quero luz, vela. Ai, mano. Vela é legal, hein? Cria um ambiente mais assombrado. Olha lá. Tá. Não, aqui a gente só tem esse rastro espiritual que seria como se passassem, espíritos passassem, mas a gente não tem ninguém olhando para ele agora. Não dá pra ver nada no fundo. Aqui, Nico, Achou? aqui tem inclusive várias, ó. Tem essa aqui, Ah, legal. Boa. top. Essa aí é legal, se o cara vier, você bate nele, ó. Pega todas. Deixa eu pegar aqui. Eu também tenho as minhas aqui, hein? Ai, meu Deus. Renato, vamos voltar lá nos meninos. Olha, mano, Olha! fala sério, olha isso aqui. São só os 3 que moram aí? Não, deve ter mais gente, né? Mas o tipo não manter calma. Se você ficar gritando assim, eu realmente vou comer. É tipo o Renato Garcia, né? Tem que descer. Se a gente descer, a gente vai conseguir mexer no gerador. Você tá ouvindo, Davi? O gerador. E pegou! Pra Luísa, calma. A Luísa tá lá em cima! A Luísa Pegou! tá lá em cima, Hinaldo. Foi um barulho aqui. Foi daqui que a gente ouviu esse barulho? Foi! Ai, meu Deus. A Luísa tá no Canadá. Sim, a gente tem um aqui já. Existe, de novo, eu não conheço a casa do Enaldinho. Eu não sei se ele alugou a casa, se ele comprou essa casa. É uma casa espetacular, sem dúvida nenhuma, tá? Nós temos energias aí complicadas na região da cozinha, que vem deste lado, tá? Do lado direito. Deixa eu ver se... Tá chovendo. Tá, ele já vai direto dar o jump cut, tá? Perfeito aqui. Aqui, ó, deste lado direito. Este lado direito nós temos um fluxo muito grande de energia, tá? Que age sobre a pia, sobre esta parte. O que acontece? Nós criamos formas pensamento, nós projetamos forma pensamento. Forma pensamento seriam as nossas impressões sobre as coisas. Vamos lá. Você está assistindo um programa de TV e você viu alguma coisa que você não gostou, você cria uma forma pensamento de raiva sobre aquele programa, ou ódio, ou ojeriza, aversão, ok? Essa forma pensamento ela é projetada aquilo que você não gosta. Você pode projetar isso a atores, você pode projetar isso em vários aspectos, até na sua vida. Você tem uma pessoa no trabalho que você não gosta, você cria formas de pensamento contra esse indivíduo e faz com que esse indivíduo às vezes possa vir a ter um acidente, quedas, ou sofrer alguma coisa que que vá fazer com que ele não vá trabalhar, por exemplo. Nós criamos essas formas de pensamento. Vamos supor, numa cozinha, vamos colocar 2 cenários. Se é uma casa, por exemplo, que a avó ou a mãe cozinha para a família, que gosta de cozinhar. Às vezes brigas de família, às vezes discussões de família ou problemas são discutidos durante a preparação, elaboração da comida, do jantar. E isso faz com que o lugar crie uma egrégora de formas de pensamento onde vai atrair então o costume das pessoas falarem mal ali. Se você pensa bem, repara na sua casa, se você tem papai, mamãe, todo mundo ali reunido na mesma casa. Aqui só tenho eu e a Dani e a Lilo. A gente mora sozinho praticamente, tá? Não tem papai, não tem mamãe conosco. Mas você que tem papai e mamãe, você pode ver que certos costumes eles são rotineiros. Por quê? Porque cria-se as formas de pensamento dentro daquele princípio. Então, o metodismo da casa, então o cara é metódico, entra na sala, ele muda. Ele age errado, teu pai começa a gritar porque ele viu algo errado. Mas quando ele sai da sala, ele para de gritar. Ele muda o comportamento. Ou mesmo na cozinha, ele entra na cozinha, ele sente uma energia mais agressiva, ele torna-se agressivo. Depois que ele sai, ele perde a referência. Existem certos ambientes que acumulam essas energias e fazem com que nós tenhamos esse comportamento um pouco mais agressivo. Preste atenção, veja como é na sua casa, veja o costume das pessoas, veja como é que é o comportamento. Existem famílias que discutem mais quando sentam à mesa. E quando elas saem, terminou o jantar, as relações não existe. Não existe cobrança, não existe encheção de saco. Aquilo só acontece quando sentam-se para jantar.
Então veja como é que é na sua casa, porque as formas de pensamento elas estão dentro dos ambientes e elas podem criar raiva, ódio, inveja, situações ruins que possam levar uma pessoa a ter sérios problemas. É sério. A agressividade, tem um livro do Dalai Lama que fala sobre raiva, que ele fala exatamente isso, né? Que a raiva ela é uma enfermidade real porque ela passa de pessoa para pessoa. Veja, a raiva porque, eu vou dar um exemplo, tá? Esdrúxulo, mas só para vocês entenderem. A raiva porque o Bolsonaro perdeu a eleição. Cria-se então uma raiva junto a um grupo de pessoas. Essa raiva de grupo de pessoas faz com que todos eles vão para uma passeata para reivindicar então o direito do presidente hoje, né, que eu estou gravando o vídeo, no dia de hoje ele ainda é o presidente do Brasil, mas reivindicar que ele perdeu a eleição de uma maneira que foi fraudulenta, ok? Muito bem. Muitas vezes você entra num lugar desse, onde tem essas pessoas, e você pergunta, por que você está aqui? O cara vai falar, não tenho a menor ideia. Eu não sei, eu simplesmente fui levado pela minha família que quis reivindicar e eu tô aqui no meio. Porque cria-se a forma pensamento, cria-se essa questão, o desejo de, mas não necessariamente a pessoa queria, ou deveria, ou faria isso por si só. Ela foi levada por um grupo de formas de pensamento com a mesma ideia. Aqui a gente tem essas formas de pensamento neste lado, onde estamos mais concentradas. E o que acontece com essas formas de pensamento concentradas na cozinha? Acontece de tomadas queimarem, problemas elétricos, infiltração, coisas desse tipo, porque é como se fosse uma grande concentração de energia sobre um ambiente. Um fato desse que é muito legal e que comprova o que eu falo, é quando você entra em certos ambientes, você se sente mal. Mas por quê? Se você entra numa casa, por exemplo, você está para alugar uma casa e você vai, contrata lá uma empresa e você começa a ver várias e várias e várias casas. O que diferencia você entrar num ambiente e sentir mal? Por que você sente bem em alguns lugares e sente mal em outros? A disposição dos cômodos? Duvido. Algo realmente te evita alugar uma casa e faz com que você alugue uma outra. No meu caso, por exemplo, eu preciso de espaço. Então, o fator que determina é o espaço. Mas tem certas pessoas que entram e começam a ter dor de cabeça, dor de barriga, sentir falta de ar e não tem a menor ideia do porquê isso. Por quê? Ou quando você vai na casa do vovô e da vovó, ou quando você vai na casa dos seus pais, você sente uma energia estranha. O que predetermina se existe ou não uma energia estranha? Por que seu corpo reage falando, eu não me sinto bem aqui? Eu não estou bem aqui. Essa é uma pergunta excepcional. No Oriente, explica-se obviamente pela relação do seu corpo de energia interagindo junto aos ambientes. No Oriente, o ser humano considerado espiritual, o que nós tratamos como holístico, que envolve físico, emocional, mental, e aí sim todo o conjunto do eu espiritual do ser humano sendo colocado no Oriente, eles acreditam que tudo isso é uma relação que está conectada. Eles trabalham a enfermidade não diretamente na sua doença, mas nas causas. A medicina tradicional hoje, como vista, ela vai trabalhar diretamente a origem, né? A origem de... Se você está com dor de estômago, eu vou te dar um remédio para o estômago. Mas, eventualmente, o que gerou essa dor de estômago? O Oriente ele vai estudar da onde veio essa dor de estômago para anular a origem, para que o estômago melhore sem precisar desse medicamento. Você vai utilizar paliativos ou outros tipos de remédios mais naturais, porque o estômago ele simplesmente lhe deu uma resposta, dizendo, oi, eu estou com dor, mas eu estou com dor porque eu senti um cheiro muito forte que me nauseou. Ou estou com dor porque tive uma reação alérgica a alguma coisa. Entende? Quer dizer, a gente vai tratar a enfermidade buscando realmente a causa de todas as doenças baseado em um único princípio que originou tudo isso. Então, entra-se o critério de um eu espiritual que vai me trazer essa correlação. Então, na medicina tradicional chinesa, eles buscam esse tipo de coisa, onde nós temos a medicina antroposófica, por exemplo, que também vai partir desse mesmo princípio. Se eu tenho uma enfermidade física sendo somatizada, algo me gerou essa somatização e eu preciso achar a origem dessa enfermidade.
ok? Então aqui nós temos essas formas de pensamento que advêm exatamente de algo emocional ou algo mental que alguém deixou nos ambientes e fez com que essas energias ainda estivessem aí. Essas energias podem atrair obsessores? Podem. Essas energias podem fazer com que uma pessoa, por exemplo, tenha picos de certas doenças emocionais. Por quê? Porque vamos supor que uma pessoa que deixou essas energias aí tinha inveja, ou tinha raiva sobre certas situações. E é engraçado raiva e inveja, porque teoricamente um balança o rabo do outro. Quando nós temos muita raiva de alguém, pode ser porque nós temos uma inveja daquela pessoa. Ou a nossa inveja potencializada de uma maneira tão agressiva, ela gera uma raiva à existência daquele indivíduo que tem algo que você não tem. E aí você quer que ele morra, ou você quer que ele tenha um acidente, ou você quer que ele suma da sua frente. Porque a sua inveja é tamanha que você deseja o mal àquele indivíduo. O que acontece, por exemplo, se uma pessoa ficar muito tempo exposta a isso? A gente vai ter certas enfermidades. Então, a primeira coisa que vai acontecer é uma somatização no próprio corpo físico, onde uma pessoa pode ter doenças de estômago, gastrite, refluxo e dores, ou dores nas articulações e manchas na pele. Emocionalmente, sentir exatamente o que a pessoa que deixou aquelas energias ali sentir. Então, você pode ter o pico de raiva, você pode ter a inveja, você pode ter comportamentos estranhos, que você fala, cara, não era eu, por que eu cheguei no ápice de uma raiva, sendo que eu nunca perdi o controle? Por causa dessas energias. Elas pegam o fenômeno passivo do indivíduo, então você está agindo de uma maneira passiva, lavando copo e tudo mais, e de repente veio alguma coisa que te fez tirar do sério. Exatamente o que nós temos trafegando aqui. Tá? É curioso, mas é o que acontece na casa das pessoas. Isso acontece na sua casa, bem como acontece também na minha. Eventualmente, as energias de vizinhos ou energias do bairro podem prejudicar os ambientes. E cabe a mim me policiar e, obviamente, como uma pessoa que trabalha com isso, eu olhar e falar, isso não me pertence, eu preciso tirar daqui. Bom, a gente vai fazer uma pausa agora. Tá interessante porque, de novo, é um espelho do que acontece na sua casa. E preste atenção em todos os aspectos que foram abordados, porque pode mudar muito a percepção de o que está acontecendo na sua vida, tá bom? Bom, a gente vai fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares, né, a gente complemente a medicina. Nós nunca substituímos nada, nós só complementamos os tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar o e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão ter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou médium, eu não sou espírita, eu não sou dono de centro espírita, eu não sou um paranormal, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, Seja Membro e o Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, é só você clicar em qualquer um dos links, vai ser levado a uma janelinha, e aí você pode doar o valor que você quiser ou puder, que nos ajude muito. E, por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.